Olá, sejam todos muito bem-vindos à Feira de Maio TV, onde ao longo dos últimos dias temos vivido da forma possível a edição 2021 daquela que chamamos orgulhosamente a Feira Mais Castiça do Ribatejo. Feira de Maio de Azambuja, a centenária Feira de Maio de Azambuja neste ano 2021 e, pelo motivo subejamente conhecido de uma pandemia que assola todo o mundo, tem sido vivida aqui nas redes sociais do município de Azambuja, ao longo dos últimos dias, com várias propostas, vários conteúdos que ajudam a manter viva a chama deste que é o maior evento sociocultural do concelho de Azambuja. Na imagem está uma legenda com o meu nome, Jorge Blanco, sou técnico do município de Azambuja e perdoem-me a ousadia, nesta que é a reta final da Feira de Maio 2021, partilhar este pequeno protagonismo com muitas dezenas de nomes, talvez centenas até, de colegas, funcionários também da Câmara Municipal de Azambuja e de tanta outra gente, cidadãos, representantes de associações, coletividades, tertúlias, que tornam possível este grande evento e lhe dão a dimensão de comunidade, comunidade concelhia, como disse, este que é o maior evento sociocultural, então, do concelho de Azambuja. Nos próximos minutos vamos estar aqui, consigo, desse lado, aqui numa conversa, numa outra perspectiva. Como se constrói a Feira de Maio? Nos seus moldes habituais, presenciais e tradicionais, para todos aqueles que os conhecem, é uma feira que envolve todo o território da vila de Azambuja e que, naturalmente, tem os seus meandros que vamos procurar conhecer um pouco melhor aqui com 4 convidados, que passo desde já a apresentar. Temos o vice-presidente da Câmara Municipal de Azambuja, Silvino Lúcio, temos também o vereador António José de Matos e ainda em representação da Associação Cultural Apoiada do Campino, Joaquim Campino, bem como Rui Casqueiro, em representação do Centro Hípico Lebreiro de Azambuja. 4 elementos que nos vão então partilhar o seu conhecimento e a sua experiência pessoal sobre como se constrói a Feira de Maio de Azambuja. O pilar institucional, desde logo, é o município e começo precisamente pelo vice-presidente Silvino Lúcio. A Feira de Maio envolve todo o território da vila de Azambuja, é uma grande quantidade e diversidade de infraestruturas, aquela mais visível, as tronqueiras, que... Tanta polémica dão, por vezes. Já temos tema de conversa, então, a polémica das tronqueiras, também o Campo da Feira, outra infraestrutura de grande porte, a Várzea do Valverde, enfim, quando e como se começa a preparar uma edição da Feira de Maio, um evento tão complexo? Olá Jorge, muito obrigada por este convite para participar neste fórum. A Feira de Maio para mim começa, portanto, no dia que acaba uma, começa logo a outra. Começamos logo a pensar, portanto, e fazer uma análise, uma retrospectiva de como é que correu, portanto, os 5 dias, porque no fundo há, como disseste bem, há uma série de trabalhos, portanto, anteriores que são desenvolvidos essencialmente pelo município. A grande responsabilidade, portanto, é do município com as parcerias que tem com a Pousada do Campino, com o Centro Hípico Lebreiro e com as tertúlias também que se juntam, portanto, neste movimento que é único, portanto, e de que tanto nos orgulhamos, conforme também referistes. Começamos a colocar as tranqueiras em abril, é sempre uma chatice, porque as pessoas acham que é sempre cedo demais, mas às vezes é um bocadinho tarde, porque surgem problemas e andamos a fazer um esforço muito grande para substituir as tranqueiras, parte delas já estão muito usadas, algumas já portanto, aparentam risco enfim, também tem a ver com os touros, enfim, que se tem nos últimos anos também adquirido. E tem havido, portanto, algumas enfim, episódios que, portanto, metem algum respeito e amedrontam, portanto, as pessoas. Tirando isso, a feira, portanto, que penso que
cresceu ao longo dos anos, a partir, portanto, de um determinado período, cresceu com outra dinâmica, associou-se a essa dinâmica à Praça das Freguesias, que era um evento que não acontecia. Era aqui no pátio, começámos aqui no Pátio de Valverde, com condições, enfim, mínimas, mas foi o sinal, portanto, que se deu para se chegar ao que se tem hoje, que é penso eu, pode-se dizer, além de outros eventos, a Praça das Freguesias, a envolvente que tem para criar aqui uma simbiose e uma união do Concelho através das suas coletividades que vêm representar vem representar as suas freguesias. E também, por vezes, eu interrogava-me onde é que estas pessoas, como é que estas pessoas comiam. Portanto, embora houvesse alguma restauração, portanto, no Concelho, na sede do Concelho, em Azambuja, por ocasião da feira, também muitas tertúlias, mais de 100 tertúlias, portanto, espontâneas, além das que têm, portanto, o seu habitué já fixo, que são cerca de 6 ou 7 tertúlias. Onde é que estas pessoas comiam? E vemos que é um êxito, porque há dias que há pessoas que estão ali 1 hora, 2 horas à espera, portanto, para comer. A manga do Valverde também foi uma inovação que se criou, porque, conforme se lembram, portanto, as provas dos campinos eram feitas aqui junto ao cano da água, onde está agora, portanto, a Escola Boa Vida Canada. E é uma feira que já tem uma carga de trabalho muito acentuado. Os nossos funcionários, alguns já estão a ficar, portanto, velhotes, mas de qualquer forma há sempre um grande entusiasmo quando se começa, portanto, pela construção das tranqueiras, o colocar as tranqueiras, o colocar a areia, o limpar também, que foi um grande salto qualitativo que se teve, foi as pessoas que vão acabar a feira com o fogo de artifício. Enfim, alguns os mais ousados ainda deambolam um bocadinho ali a acompanhar-nos com a limpeza da areia, mas as pessoas que no outro dia é dia de trabalho, não é? Nem todos têm a possibilidade de ter férias por esta altura, e as pessoas que vão trabalhar no outro dia de manhã já não veem areia na rua. Portanto, às 6 da manhã é sempre um prazer muito grande quando acabamos e que temos, enfim, a vila limpa. E é uma logística muito pesada. É pesada, é uma logística que tem também causa, portanto... O recinto desta feira não é um mero pavilhão, como a grande maioria das feiras. No fundo é o coração de toda a vila. Sim, é a vila no seu todo, portanto é desde uma ponta à outra, com esta envolvente aqui dos pavilhões do artesanato, portanto, e ligados também ao turismo, que depois o meu colega António José falará sobre isso, que é essa responsabilidade cabe-lhe a ele, mas é a vila toda a fervilhar e já se começa a ver, portanto, não só no percurso das esperas, que é onde toda a gente quer estar, porque quer estar em cima do acontecimento com a sua tertúlia, mas já começa, portanto, também fora deste percurso, a fervilhar também muitas casas antigas e muitas garagens, portanto, de pessoas que se associam, e isto é difícil de contabilizar, não temos nenhum torniquete para contar as pessoas, mas pensamos que, enfim, num dos momentos mais altos, que é o sábado, quando se realizam os concertos, pensamos ter aí cerca de 60 a 70 mil pessoas, portanto, é vezes 7 o número de habitantes. Portanto, multiplicamos por 7 o número de habitantes, portanto, da vila, o que às vezes causa-nos algum transtorno, porque as infraestruturas também, por vezes, ficam um bocadinho superlotadas e, por vezes, há entupimentos de saneamento, enfim, mas que depressa resolveremos. Mas a feira constrói-se com um conjunto de pessoas e, com certeza, que é possível agora o que estamos a fazer. Esperamos que para o ano consigamos, de uma forma, portanto, mais próxima das pessoas, desenvolver a Feira de Maio. Muito bem. E, de facto, o ingrediente mais carismático da Feira de Maio são as entradas de touros, as largadas e o trabalho dos campinos. No entanto, nos últimos anos,
A feira tem apostado cada vez mais na divulgação das atividades económicas e do artesanato, nomeadamente. No campo da feira aparece então um elemento muito visível, muito físico. São grandes tendas onde acontece muita coisa. Vereador António José Matos, responsável pelas áreas do turismo, da promoção, da cultura. Acontece muita coisa então de promoção turística do concelho, que pretende marcar pontos com os muitos visitantes que vêm até nós nestes dias. Como é que se prepara esta vertente da feira? Quais são os seus objetivos? Boa tarde, Jorge. Boa tarde a quem nos está a ouvir. Nesta Feira de Maio TV é o possível. Não era assim que nós gostaríamos de estar, mas é como estamos. O ano passado foi impossível programar o que quer que fosse. Era tudo novo para nós. Este ano, ao percebermos que não havíamos fazer a feira da forma como nós queremos, como é habitual, então, mas não queremos deixar de marcar. A Feira de Maio tem essa vertente turística, tem essa vertente cultural, tem essa vertente gastronómica, tem tudo isso. Mas, acima de tudo, para mim, e acho que para uma grande parte dos municípios do Concelho da Zambuja, é a vertente cultural. E é a vertente cultural não apenas porque há uma determinada etnografia, há uma determinada coreografia, vai muito mais, mas muito mais longe que isso, e é o que as pessoas, por vezes, não compreendem. Portanto, a Feira de Maio é um evento turístico e cultural, mas é uma cultura que não se prende com o que se vê. É uma cultura que está dentro de nós, é uma cultura que faz parte de nós. Nós somos, nós respiramos a Feira de Maio. Portanto, é essa cultura que é indissociável de cada um de nós. E daí ser tão importante e tão desejada por todos nós, porque nós não nos podemos, assim como não nos podemos separar de um membro do nosso corpo, a Feira de Maio acaba por ser algo que está diretamente ligado a nós. Temos tentado, logo no início da Feira de Maio, mostrar toda essa diversidade cultural intrínseca a nós, o rancho, o fado, as danças, o que eu adoro, aquele fado que o Lourenço fala, o Lourenço Mota, que o Sebastião, o saudoso Sebastião Mateus Agrenque, fala e que tantas vezes que eu já ouvi e que todas as vezes que eu ouço continua a arrepiar-me. O fandango é uma coisa brutal e que nós nunca vamos renegar essa pátria que é a nossa saudosa Fátima Regateiro, com aquele fado da Zambuja do nosso amigo Corsa, quando o Tejo vem beijar os pés à vila. Portanto, tudo isso é tão identitário, é tão nosso, que quase que ultrapassa tudo o resto. Portanto, a Feira de Maio, para além desta logística enorme, em que o Sr. Vice-Presidente, que o meu amigo Silvino, não dorme durante vários dias, dá um trabalho imenso que as pessoas não têm noção, o trabalho que isto tem naqueles dias, então... É o que estamos aqui a tentar partilhar, é dar essa noção às pessoas. É intensíssimo. Nós temos... eu antes divertia-me imenso com a Feira de Maio, agora continuo a divertir. Só que é um trabalho intensíssimo que nós temos naqueles dias, independentemente de começar quase logo após o fim da outra. Mas esta componente cultural, mas que vai muito além do que se vê, é o que se sente, é tão importante e é isso que nós temos que preservar e é isso que nós temos que manter, porque é parte integrante da nossa identidade. E isso não dá para vender, não dá para despassar, não dá para nada, é nosso. Depois, acaba por a Feira de Maio ter uma componente também económica muito grande. Muitos comerciantes é na Feira de Maio que têm o balão de oxigênio quase para o resto do ano. A Feira de Maio não é apenas touros e cavalos, que tanto nos dizem que nós tantos gostamos, mas através disso acaba por potenciar tanta coisa. E vai já muito além daqui do Concelho, aqui da freguesia. Depois temos aqui, como se falou, hoje em dia já não são umas tendazinhas, são umas tendas grandes. O Silvino falou há pouco que chegam a estar a pessoas várias horas à espera, e a última vez que fizemos a edição da Feira de Maio, tínhamos 854 lugares sentados, e ainda assim, tudo sentado, e as pessoas continuavam à espera, e às vezes esperavam 1 e 2 horas para terem a oportunidade de se sentar para almoçar ou para jantar. Portanto, isto é um evento de uma dinâmica assombrosa, é muito grande, isto movimenta
milhares e milhares e milhares de pessoas. E aí nós queremos, tanto o Conselhão todo, e nós tentamos que aqui na Feira de Maio, que é o evento maior do Concelho da Zambuja, tentamos colocar aqui tudo o que é do nosso Concelho. Portanto, começando pela Praça das Freguesias, que foi um evento muito bem conseguido, onde estão representadas todas as freguesias do município, logo todo o município, mas acaba por estar representado a nível também económico todo o município. E então, desde os vinhos a todas as outras, muitos outros setores da atividade económica e a do artesanato estão representados aqui, o que lhes dá um elan muito grande nessa altura. Podemos referir também a parceria com a ACISMA, Sim. nessa dinâmica das atividades económicas. A ACISMA tem sido fundamental, porque na parte das atividades económicas e do artesanato tem-nos ajudado bastante. E daqui quero envolver a ACISMA e mandar um grande abraço ao meu querido amigo Daniel Claro, que foi sempre parte da solução e nunca parte do problema. Portanto, sempre que havia alguma situação, oh Daniel, temos que resolver, e ele sempre presente e sempre nessa forma, e já com alguma debilidade física, mas sempre com muita garra, como nós o conhecemos. Toda aquela garra, todo aquele querer fazer e fazer bem que ele tem. Portanto, tudo isto junto dá a feira que nós temos, dá a feira que nós conhecemos, e depois temos que ver isto faz parte da nossa identidade. A feira, à sexta-feira, a sardinha assada. Obrigado, vereador. Já vamos à questão da identidade. Vamos dinamizar aqui um pouco mais a conversa, porque o relógio não para e esta Feira de Maio de 2021 online está quase a terminar. Agradecemos também a presença nesta tertúlia, porque não chamá-lo assim, ao Centro Hípico Lebreiro de Azambuja, aqui representado pelo Rui Casqueiro. E é bom que se diga que o cavalo, afinal, é a figura-chave nas origens da Feira de Maio. As investigações históricas falam de um mercado de gado célebre, no início de 1900, por aí, e de uma, não menos célebre, remonta de cavalos para o exército, que punha a Zambuja no mapa do país nesta vertente. Hoje, as Forças Armadas, como sabemos, são mecanizadas. O papel do cavalo nesse contexto foi diminuído. Bom, mas vamos aqui ao cavalo na nossa Feira de Maio. Ele continua a ser um protagonista maior. Rui Casqueiro, obrigado mais uma vez pela presença. Fale-nos do papel do cavalo e como se organizam as atividades equestres na Feira de Maio de Zambuja. Boa tarde, Jorge Blanco. Boa tarde aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores. Obrigado à Câmara Municipal de Zambuja pelo convite que endereçou ao Centro Hípico de Zambuja. E como o Jorge disse e muito bem, de facto a gênese da Feira de Maio de Zambuja está no mercado de solípedes, como se chamam em termos militares, com vista à remonta do Exército, em paralelo com aquilo que se fazia também e se fez durante centenas de anos na tradicional Feira de São Martinho, na Golgã. Nessa época, todas as grandes casas agrícolas do Ribatejo tinham representação em Zambuja, tinham propriedades em Zambuja. Recordar, por exemplo, das casas Veiga, da casa Coimbra e muitíssimas outras, Lima Monteiro, tantas outras, que aqui tinham propriedades e algumas ainda os conservam, felizmente. Para o Centro Hípico Lebreiro, a Feira de Maio não começará imediatamente após o encerramento da emissão anterior, mas começa quando a Câmara tem a amabilidade de nos convidar a participar na edição do ano seguinte e nos pergunta o que é que, de alguma forma, nós pretendemos fazer nessa edição que se prepara. Entre nós vamos pensar em diversas manifestações equestres e ao longo dos anos houve um período áureo na Feira de Maio em relação ao cavalo, que depois foi
diminuído, porque surgiram outras atividades, nomeadamente a questão já referida do artesanato e da Praça das Freguesias, e portanto o calendário da feira é restrito e o espaço físico também, e houve coisas que o Centro Olímpico fez em tempos e que deixou de fazer. Eu lembro-me, por exemplo, de uma edição, não estou bem certo, mas salvo erro, foi no ano 2000, em que o Centro Olímpico organizou nada mais, nada menos que 17 diferentes provas hípicas. Nestes últimos anos temos estado mais concentrados na realização do concurso de águias afilhadas, porque entendemos que qualquer bom cavalo tem que nascer de bons reprodutores. Cavalos de qualidade, filhos das ervas, não há. E, portanto, instituímos há alguns anos já o troféu Dr. Ortigão Costa, um codeleiro zambujense de grata memória, e através desse concurso temos vindo a premiar anualmente os animais levados a concurso por diversas codelarias do Conselho e fora do Conselho, e isso é importante porque o concurso já tomou uma dimensão, já suscitou um interesse entre os codeleiros nacionais que já trazem à nossa feira animais das suas criações, porque confiam na qualidade da organização e na justeza do julgamento dos seus animais. E esse aspecto de incentivar a criação tem o objetivo também de dar continuidade à atividade e de estimular a... Com certeza. Este ano, como é hábito, também houve no passado sábado um espetáculo equestre protagonizado pelos alunos da nossa Escola de Equitação, que é um incentivo para que jovens cultivem o gosto pelo cavalo e não deixem que se perca uma tradição que é extremamente arraigada na cultura zambujense, na cultura de todo o Ribatejo e, afinal, na cultura deste nosso país, que bem precisa cada vez mais de se agarrar à sua identidade e às suas tradições para que não seja diluído numa globalização que destrói muito da identidade dos povos. Muito bem, obrigado. E se a Câmara Municipal tem um papel fundamental, naturalmente, na grande máquina logística da feira e no próprio financiamento deste grande evento, a Poisada do Campino, a Associação Cultural Poisada do Campino, tem, por seu lado, a seu cargo, digamos que os diamantes desta identidade da nossa feira, os touros, os campinos e as suas montadas. É a vez, então, de entrar na conversa o representante da Associação Cultural Poisada do Campino, Joaquim Campino. Muito obrigado também pela presença. Como é que se organizam estas questões, esta logística também muito em bastidores? No domingo de manhã aparecem 40 ou 50 campinos trajados a embelezar e engalanar a praça do município e ao longo dos dias da feira eles vão dinamizando as esperas, as entradas e uma série de atividades, mas por detrás disto há uma agenda muito complicada de contactos, de disponibilidades, articulação, tudo isto como é que funciona? Olá a todos, olá Jorge. Queria primeiro, em nome da Associação Cultural Poisada do Campino, agradecer o convite da Câmara Municipal por estarmos aqui presentes. De facto, a Feira de Maio é um evento maior em que nós também, a Associação, é um evento que mais trabalho nos dá e que certamente nos desempenhamos mais. A nossa missão somos o parceiro principal da Câmara Municipal e a nossa função, a nossa missão é tratar tudo o que tem a ver com cavalos, com touros, com campinos. E é um trabalho que se começa em março, abril também, com a escolha dos touros. Em relação aos touros, aproveito já para dizer que foi uma das nossas principais missões
para a Feira de Maio, porque achamos, e o feedback que as pessoas nos têm dado, as largadas a um ponto alto, muito alto da Feira de Maio, em que se encontram mais pessoas, e temos tido uma especial atenção com os touros. A Câmara Municipal também tem tido essa missão, juntamente connosco. Procuramos sempre ter uns touros puros de esperas. São os touros que não param, são os touros que dão emoção, são os touros que as pessoas gostam e que faz trazer as pessoas à Zambuja e às suas largadas. Joaquim Campino, para os menos entendidos, o que é um touro puro? Esperas? Ora, um touro puro é um touro que é corrido na praça, é curado e depois é largado nas ruas pela primeira vez. São então os touros que têm dado alguns problemas à Câmara e que a Câmara tem também tentado solucionar e estamos empenhados nisso, e a Câmara também está empenhada nisso. São os tais touros que partem as tronqueiras, não é? Que para ter umas boas largadas tem que se ter uns bons touros, mas também tem que se ter umas boas tronqueiras. Porquê? Porque os touros puros são os touros que batem nas tronqueiras, são os touros que partem as tronqueiras. Mas pronto, isso está a ser tratado e estamos atentos a essa situação. É um mas, cuidado de facto, ano após ano. a nível de largadas, aquilo que as pessoas nos têm informado e aquilo que nos apercebemos é que, de facto, as largadas têm tido outras emoções, as pessoas gostam muito das largadas. A Zambuja é famosa pelas suas largadas. E quando fomos para a pousada as coisas não eram bem assim para aquilo que nos diziam e também para aquilo que víamos, que os touros já não eram corridos, não eram soltos pela primeira vez nas ruas, e empenhámos nisso também com a colaboração e com a seriedade dos ganadeiros em que a Câmara contrata os touros. Tem-se conseguido melhorar isso, pelo menos é aquilo que nós vimos e que achamos, e que as pessoas também nos informam que é o mais importante, é aquilo que as pessoas também nos dizem, para também estarmos sintonizados com as melhorias que queremos fazer e que temos conseguido, e tentamos sempre melhorar mais. Com a vinda dos animais, propriamente dos cavalos, dos campinos, mais para junto da população, reparámos e vimos, porque temos ali também todos os dias, que é uma situação que as pessoas gostaram de estar os animais mais perto. Estamos a falar dos cavalos dos campinos. A nível pedagógico também foi fantástico, porque parámos com turmas inteiras de crianças todos os dias a passar ali e a ver os animais. Claro que isto trouxe um custo acrescido para a Câmara Municipal, mas que quando falámos com a Câmara e que tínhamos esta ideia, que achámos importante, a Câmara também disse logo que sim, que era uma boa ideia, que nos apoiava, e pronto, e arranjou, conseguiu com que as coisas se realizassem, porque há um aluguer de boxes para pôr os animais, porque as coisas não estão preparadas, mas de facto nessa parte ficámos muito satisfeitos, e esperamos que futuramente possamos todos conseguir com que não seja só os cavalos dos campinos, mas que seja também o gado bovino. Acho que isso é importante, e não só. Depois de mandar as cartas, hoje pomos volta de 70 campinos, 8, 9 jogos de cabrestos, alguns bois da guia. Tratamos da logística de ir pescar e trazer os touros, receber os touros. E pronto, basicamente é isso. A Pousada do Campinho também tem os seus eventos na Praça de Touros, que é mais propriamente as mesas da tortura, né, à quinta e ao sábado, e damos o apoio à corrida de touros. Neste caso será sempre o empresário, mas também temos lá trabalho, assim como as homenagens, né? Temos a homenagem de uma pessoa que trabalhou para a Pousada, que trabalhou em prol da Zambuja, sempre também, que é um dia também importante para nós. Depois temos, sempre ao domingo, como toda a gente sabe, o Campino homenageado, que essa parte até é mais feita pelos moirais reais da Feira de Maio, neste caso o Luís Santos e o António Foguete. São eles que escolhem a pessoa e falam quem é que há de ser a pessoa homenageada, o campino homenageado. Em relação à vestoria das tronqueiras, também fazemos sempre com a Câmara Municipal, e
com os maiorais reais, porque eles também são as pessoas que mais importantes nessa parte, porque também conhecem mais ou menos as coisas, né? Fazem muitas largadas, têm muitos anos disto e trabalhamos todos em conjunto. E está aí uma agenda de trabalho bastante longa já. Muito obrigado, Joaquim Campino. Destacava aqui uma referência que o Joaquim Campino fez relativamente aos últimos anos da feira e ao trazer a feira mais para dentro da vila, mais para junto das pessoas, com os cavalos, os campinos e as atividades. Voltava aqui ao vice-presidente para voltar também a um aspecto que já foi aqui referido, um pilar da Feira de Maio de Zambuja, atualmente, a Praça das Freguesias, até pelas suas funções de número 2 da autarquia principal do nosso município. Enquanto vice-presidente da Câmara tem também, naturalmente, esse papel de congregar todo o concelho nesta dinâmica sociocultural e económica de tudo que o município faz, deve valorizar todo o município. Foi esse o objetivo inicial e tem sido reforçado com o projeto de Praça das Freguesias, que é, aliás, muito acarinhado a título pessoal pela sua parte. Todas as coletividades, todas as juntas de freguesias estão ali para dar a dimensão de que a Feira de Maio não é apenas um acontecimento da Vila de Zambuja. Claro, é esse o objetivo principal, conforme há pouco referi, é precisamente esse que acabaste de referir. É conjugar, portanto, ou arranjar aqui uma simbiose em que o Conselho se una, portanto, em prol de um evento e que o chama a si, que o sinta. E essa é a maior, portanto, a maior ou a melhor lição que podemos tirar desta questão da Praça das Freguesias. Além da componente financeira que ela tem também, como já foi referido, quer para os comerciantes, mas também para as coletividades, porque as coletividades, grande parte delas, levam, portanto, daqui quantias bastante avultadas, que vai dar a possibilidade de manter, enfim, no caso dos ranchos, o pagamento das tocatas, no caso das bandas, o pagamento dos maestros, enfim, garante-lhe aqui um financiamento também para o desenvolvimento da sua atividade. Ao longo de praticamente todo o ano. Ao longo de praticamente todo o ano. Portanto, o carinho que tenho por este evento, enfim, tem muito a ver também porque fui Presidente de Junta durante 20 anos e acompanhei de perto as coletividades que representavam a freguesia. Na altura tínhamos que selecionar, portanto, porque havia também muitas, cerca de 5 coletividades na freguesia de Aveiras de Baixo. Hoje resume-se quase ao centro paroquial, portanto, centro social e paroquial, que consegue, enfim, com a ajuda dos pais dos meninos que lá estão, arranjar pessoas, porque é preciso muita gente, envolve muita gente e é duro. As condições, como sabem, têm vindo a melhorar de ano para ano, mas mesmo assim, quando a sala está cheia, não é fácil, portanto, servir tanta gente e depois tanta gente ao mesmo tempo. O prato que sai mais, não há qualquer tipo de dúvida, é o torricado, portanto, que é o município, portanto, o António depois falará. Mas, de qualquer forma, toda a gente procura, portanto, esse prato, essa iguaria, portanto, gastronómica, e que também, grande parte do pão é feito cá em Zambuja, portanto, também alimenta também o comércio local, as febras que se compram, as entremeadas, os frangos, enfim, todo um conjunto de produtos ligados, portanto, à alimentação, que também servem, portanto, de suporte e são bastante importantes para esse efeito. E desmontamos aqui a ideia um pouco que é muito mais do que um espaço de comes e bebes, é um local onde essas associações e as próprias freguesias têm brio em ficar bem na fotografia, apresentar o melhor torricado, boa comida e ficarem na memória das pessoas que ali vão comer. Nós falou-se diversas vezes em se fazer, portanto, um concurso de qual é que seria o melhor torricado. Mas depois abandonámos um bocadinho a ideia, depois também lançámos
uma vez a ideia de ver quem era o melhor arroz doce, que também é um prato, portanto, tradicional. O bolo de casamento, que agora está muito em voga, nomeadamente pela freguesia de Valdeparaíso. Mas é isso mesmo, é um espaço de convívio, é um espaço em que as pessoas, portanto, vêm e se revêem, normalmente as pessoas de Manique procuram, portanto, a união das freguesias, procuram as suas tasquinhas, e também ali é um espaço de convívio intergeracional, e entre as pessoas do concelho, por vezes, portanto, têm dificuldade em conviver umas com as outras, porque trabalharam na Fora, ou trabalharam na Opel, enfim, passando aqui um bocadinho a publicidade às casas, mas de qualquer forma têm a possibilidade ali de conviver e de partilhar, portanto, essas iguarias, no fundo, e provar a nossa gastronomia e os nossos vinhos. E sem esquecer que as coletividades de atividades artísticas, digamos assim, também têm ali o seu palco para mostrarem a todos os visitantes da Feira de Maio o trabalho que desenvolvem com crianças, jovens. Sim. Nós atribuímos na música, na dança. Os 5 dias da feira, portanto, cada freguesia tem o seu dia. E as que têm atividade, portanto, nomeadamente as bandas e os ganchos, ou os grupos desportivos, portanto, a Pousada do Campinho também, o GDA, que também tem atividades, portanto, de hip-hop e de dança. Damos a possibilidade também no palco para haver alguma animação, para não ser só, e referindo aquilo que tu há pouco disseste, um espaço de comes e bebes, também há ali uma componente cultural, portanto, e artística, portanto, as bandas, os ranchos, enfim, que vêm representar também as suas terras, e também é um momento bastante emotivo, e é quem anda, enfim, um pouco como eu, porque gosto de acompanhar aquele evento, enfim, sinto-me um bocadinho o pai da criança, mas quem anda por trás dos bastidores, enfim, e agora com todos os problemas ligados à inspeção, portanto, da ASAI, que o município teve que contratualizar uma empresa para ajudar, portanto, porque há ali procedimentos, porque estamos a falar de coisas improvisadas, não é? É um restaurante que fornece refeições, mas são coisas improvisadas, que não têm as condições todas que, portanto, deviam ter. Eu, uma vez, só a título de exemplo, estava um alguidar de bacalhau, não vou dizer onde é que era, a freguesia, estava um alguidar de bacalhau e por cima estavam a lavar a louça, portanto, e aquilo caía lá para dentro. Portanto, foram estas coisas que tiveram que ser a pouco e pouco melhoradas para também, enfim, servir as refeições em condições. E às vezes não é fácil arranjar pessoas, porque é muito, como aqui já foi dito, é muito violento em determinados momentos. Há momentos à sexta-feira, quando abrimos a feira, algumas tasquinhas estão com pouca gente, mas eu digo sempre, calma, que isto vai haver um dia, que isto fica tudo cheio e não há lugares para ninguém, está tudo em pé à espera, portanto tenham calma. E depois no fim dizem, você tinha razão. Claro, são muitos anos e as coisas funcionam assim. Há sempre um carinho especial por esta ou por aquela tasquinha, portanto, das pessoas que procuram, portanto, mais esta ou aquela tasquinha, mas depois as outras, quando chega à noite, está tudo cheio. Muito bem. Tem sido um êxito. E há de continuar a ser, certamente, para essas freguesias, com gastronomia e com animação. Vereador António José Matos, feiras e festas mais populares ou menos, sem música boa e variada, não existem, como é óbvio. Como é que é esta vertente musical da Feira de Maio? Como é que se constrói? Como é que se desenha? Voltando só um bocadinho atrás, Jorge, aqui a Praça das Freguesias é um sítio onde nós temos muito sentimento de pertença. E aí também tem a música, tem as danças, tem tudo isso, porque é a Praça das Freguesias, porque temos freguesias a explorar cada um dos restaurantes, onde eles depois nas próprias freguesias é que dizem, fazem lá um sorteio, a ver qual é que é a coletividade que vai ficar a tomar conta, mas também temos toda aquela animação vinda das freguesias, portanto é tudo produto da casa. E ainda, acho que foi no último ano ou no outro, nós tivemos um stress tremendo porque choveu, e depois tínhamos os assadores
à chuva para o torricado e para tudo aquilo, depois era pôr telhas para não chover, mas depois entrava o fumo para dentro dos pavilhões. Bem, é de um stress, é de uns nervos, é uma coisa aflitiva, porque nós às vezes passamos. Mas pronto, mas isso faz parte, no ano a seguir já melhorámos, é sempre a melhorar. Aquilo que o Vice-Presidente disse também, nós temos agora essa empresa que nos ajuda e todas as pessoas que possam ir à Praça das Freguesias têm a garantia total de tudo, que tudo é feito dentro das normas, desde a temperatura dos frigoríficos, a temperatura das arcas, a forma de confeccionar, portanto, a maneira como as pessoas estão, com as luvas, com máscaras, com tudo. Portanto, hoje em dia nós podemos dar uma garantia total às pessoas que frequentem a Praça das Freguesias que não têm qualquer tipo de problema, porque está tudo feito dentro das normas de higiene e de limpeza e da boa confecção das comidas. Passando aí, é também, por vezes, complicado, porque qual é que é o conjunto que trazemos, qual é que não é. Portanto, temos aqueles vários dias, depois já estão comprometidos, já tivemos anos em que estava tudo feito e depois às tantas o vocalista teve uma operação, teve uma coisa qualquer, vai de voltar atrás. Os espaços, para dizer que nós queremos sempre trazer muito para o centro da vila, muito para dentro da vila, as coisas, para não afastar, para que as pessoas se envolvam. Mas nunca conseguimos agradar a toda a gente. Os espetáculos que são feitos ali assim no jardim urbano, há pessoas que não gostam, portanto, mas é um sítio onde toda a gente vê, onde toda a gente está e queremos que haja um sentimento de pertença muito grande. Depois, não é apenas esses grandes concertos que nós fazemos, mas tudo o resto é muito importante. Nós apostamos muito nas bandinhas de rua, contratamos sempre 3 ou 4 bandinhas de rua para que, à sexta-feira principalmente, as pessoas que andam nas ruas, que as ruas estão cheias de gente, que haja É uma noite mágica. É uma noite completamente mágica. É uma noite, não é uma noite, é um dia prolongado sem sol. Portanto, 24 horas que ninguém dorme, ninguém se deita. São as bandas que andam aí, as bandinhas para alegrar as pessoas. É o Fado Vadio, no Largo de Santo António e no Largo dos Pescadores. São os concertos que nós fazemos e que por vezes alguns duram mesmo até de manhã, que as pessoas não saem de lá. Portanto, a Zambuja na Feira de Maio. E aí, às vezes, seja que conjunto for, porque as pessoas estão de tal forma predispostas a aceitar, de tal forma predispostas a ser mais tolerantes uns com os outros, a ser tudo tão mais, que é efetivamente, como dizes, é uma noite mágica à noite de sexta-feira, toda a feira é um momento de magia que nos envolve a todos, e eu nunca pensei, e aqui é uma coisa que nós pensamos que às vezes há coisas que não conseguimos aguentar, mas já cheguei à conclusão que nós conseguimos sempre mais que aquilo que pensamos. Porque para mim era completamente inconcebível um ano da minha vida não haver Feira de Maio. E agora este ano já são 2 anos das nossas vidas em que não há Feira de Maio e nós estamos aqui a aguentar, mas que queremos marcar de alguma forma e desta vez aqui pela via digital para lembrar a Feira de Maio. E é uma coisa que não vai acabar. E não vai acabar porque a Feira de Maio tem muitos momentos, desde a quinta-feira até à segunda-feira. Hoje é segunda-feira. Hoje havia de andar aqui as crianças pelas ruas da vila como normalmente se faz, porque nós temos que incutir este gosto, temos que incutir este prazer, temos que incutir tudo isto nas crianças. E aqui, na segunda-feira, as crianças fazem as visitas às ruas, na rua fazem as visitas às tertúlias, o Centro Hípico tem os cavalos, onde as crianças vão andar a cavalo, a Pousada do Campino tanto tem os forcados como tem a Escola de Toureiro, onde os miúdos também acabam por ter contactos. Portanto, tudo isso é muito importante para que nós consigamos fazer novos e bons e melhores aficionados. Portanto, a Feira de Maio não é apenas o touro e o cavalo, mas o touro e o cavalo é a essência para tudo o resto. Tudo o resto anda à volta do touro e do cavalo. Se não houver o touro e o cavalo, tudo o resto acaba por se perder, toda essa nossa identidade foge. Portanto, mas como é uma festa concelhia e altamente diversificada, temos que ter esses conjuntos, temos que ter essa parte musical para que toda a gente se sinta integrada na festa. É uma festa que, acima de tudo, é para envolver todos e não excluir absolutamente ninguém. Há quem lhe chame de dar um pouco de modernidade à Feira de Maio.
chamemos o que... Uma feira mais abrangente. Mas modernizamos, mas sem nunca esquecer a nossa matriz. A matriz é essencial e desde que essa não seja esquecida, esteja cá, portanto, podemos modernizar o que quisermos, A realidade é que ela dinâmica. é sempre a mesma. E agora vai ser assim. Portanto, a próxima Feira de Maio, quer queiramos, quer não queiramos, espero, vou dar tudo por tudo para que ela... vereador, cuidado. As pandemias andam aí. Nós vamos ultrapassar a pandemia, o mundo já no passado teve muitas pandemias, esta pandemia vai ser mais uma que é para ultrapassar e hoje em dia com estes métodos científicos todos, com esta capacidade científica, tudo será feito. E para o ano, e todos os eventos a seguir, portanto nós viemos acabar por evoluir bastante, vamos ter que o fazer na realidade, com pó, com areia, com touros, com cavalos, mas também no digital. Porque nós começávamos a receber, com muito tempo de antecedência, e-mails a perguntar quando é que ia haver a Feira de Maio, que é para as pessoas marcarem férias. Este ano o fazemos assim, as pessoas que não marcaram férias, que não vieram do estrangeiro, acabam por ver no digital alguma das coisas que nós vamos aqui fazendo. E no futuro vai ser, em termos físicos, em termos digitais, isto nunca mais vai ser a mesma coisa, mas vamos sempre manter a matriz. Efetivamente, a Feira de Maio há de manter-se e a sua matriz, há de continuar a fazer parte da colaboração da ACISMA, Associação de Comércio, Indústria e Serviços do município de Azambuja. Temos agora uma mensagem do seu porta-voz, Daniel Claro. Muitas vezes nos dizemos que a Azambuja é uma terra onde muita gente passa e pouca gente vai. Se isto é realmente verdade, com consequências para a atividade económica, nomeadamente para a parte comercial, durante todo o ano, excepciona-se o tempo que dura a Feira de Maio. A Feira de Maio, com o seu potencial de atração de visitantes, dezenas de milhares de pessoas, pode e é já uma alavanca fundamental para o desenvolvimento de políticas económicas. Ciente disto, a ACISMA propôs à Câmara Municipal, em 2005, a criação de um pavilhão das atividades económicas, a que se juntou depois o pavilhão do artesanato e a Praça das Freguesias. Se é verdade que este fluxo de pessoas é já hoje importante para a atividade económica, nomeadamente para a restauração, durante aqueles dias, tão importante, ou até mais do que isso, seria mostrarmos as nossas potencialidades de uma forma criativa, de maneira a que as pessoas se sentissem tentadas a voltar cá nos outros dias do ano. Esse é o desafio, ainda não integralmente ganho, e importa, pois, em que a feira está, digamos, à espera de desconfinamento, importa, pois, meditar sobre esses assuntos e ver o que é que podemos fazer para que, de facto, a Feira de Maio se torne numa realidade económica também ao nível regional. Palavras de Daniel Claro, em representação da ACISMA, Sr. Vice-Presidente, um parceiro incontornável da Feira de Maio. Um parceiro incontornável, e deixem-me contar aqui um episódio que se passou na Comissão da Feira, portanto que toda esta envolvente da feira tem uma comissão, enfim, que é composta pelo Presidente, pelos vereadores e pelos parceiros, portanto depois há do Campino, a Associação Hípica Lebreira e mais as coletividades, enfim, e mais um conjunto de pessoas, os maiorais reais. E há uns anos atrás, o evento ligado, portanto, à segunda-feira, que é o Dia da Criança, que hoje está a decorrer, as crianças eram transportadas enfim, dos diversos pontos do concelho para a Praça de Touros e havia ali, portanto, largavam ali uma bezerra, largavam, enfim, havia um grupo de palhaços, enfim, havia ali uma animação. E
Nós, um ano, achámos que devia de se alterar, levámos, como costumas dizer na gíria, levámos sopa, não desistimos no ano a seguir, continuámos a dizer que era, portanto, espalhar as crianças pela vila, portanto, e criar ali um conjunto de eventos em que as crianças também, enfim, fossem às nossas raízes, às nossas identidades, enfim, culturais. E a terceira foi de vez. Portanto, lá se conseguiu e foi um êxito, portanto, para todos, e acho que aqui o Daniel teve um papel importante, mais do que eu, porque foi também dele a ideia. Rui Casqueiro, Centro Hípico Lebreiro, a feira vai continuar, a sua matriz há de permanecer, e o cavalo, naturalmente, faz parte dela, e Feira de Maio sem cavalos é uma caderneta incompleta, digamos assim. Sem dúvida nenhuma, aliás, qualquer festa ribatejana tem que respeitar esses dois polos, esses dois ex-libris fundamentais, que são o touro e o cavalo. Pegando nas palavras do Sr. Vice-Presidente, é de facto muito importante ter as crianças na vila, porque é dessa forma que nós podemos transmitir os nossos valores às gerações vindouras e dessa forma lançar a semente que há de fazer com que a Feira de Maio se venha a prolongar por muitas décadas e oxalá séculos também. O Centro Hípico tem tido, nas segundas-feiras de feira, um papel importante nesse aspecto, em meu entender, porque de facto vem fazer para o largo do município aulas de equitação, vem dar aulas de equitação, e todas as crianças que queiram montar a cavalo, normalmente são muitas centenas, montam a cavalo nessa manhã de segunda-feira. Eu acho que isto é muito importante para que de facto essas sementes sejam lançadas à terra fértil destas crianças da Zambuja e que possam germinar e dar no futuro, muito provavelmente não cavaleiros, mas seguramente gente que olha para os cavalos de uma maneira diferente, que olha para a sua feira de uma maneira diferente e para a sua vila de uma forma mais ligada ao coração, porque nos vai faltando cada vez mais esse pendor de ligação emotiva às nossas terras. Por outro lado, o Centro Hípico gostaria muito de, no futuro, voltar a poder fazer outras coisas que fez no passado, nomeadamente... Eu ia pegar precisamente por aí, Rui Casqueiro, lançava-lhe a bisca, acha possível, especialmente para os adeptos dessas atividades, o regresso de provas de saltos, de horseball à Feira de Maio? Exatamente. A questão do horseball é complexa porque o horseball foi um vento que passou em Portugal e que não se conseguiu enraizar. As equipas que há de horseball hoje em dia não permitem que nós possamos contar com elas para eventos com alguma seriedade, com seriedade. É a minha opinião pessoal, entenda-se. Agora, gostaríamos muito de voltar a fazer, como fizemos no passado, por exemplo, o concurso de trajes, que leva o nome de um zambujense ilustre, que foi o Dr. Joaquim Vilela. Gostaríamos muito de voltar às muito badaladas 6 barras da Zambuja, concurso de saltos de potência, que o saudoso Capitão Pimenta da Gama publicitou por todo o país, e mais outras coisas que fizemos na altura e que, enfim, entretanto tiveram que ir ficando para trás, mas que eu penso que no futuro, com a colaboração sempre indispensável e nunca negada da Câmara Municipal da Zambuja e do seu pessoal, eu quero deixar aqui vincada a colaboração, às vezes abnegada, do pessoal da Câmara,
eles não fazem, não montam só e desmontam tranqueiras, fazem imensas coisas e na questão dos eventos equestres há imensas coisas para fazer, montar o carrière, desmontar, pôr vasos, tirar vasos, o som, a palha para as éguas, a água, mais assim, montes de coisas. E o pessoal da Câmara foi sempre absolutamente inexcedível na colaboração com o Centro Hípico nessas múltiplas atividades que se vão desenvolvendo ao longo dos 5 dias da Feira de Maio. Certamente uma parceria para manter e para garantir também a continuidade da própria Feira de Maio. Outro caso idêntico é o da Pousada do Campino. Joaquim Campino, na primeira intervenção falou-se aí por alto de uma figura importante, é um pilar do vosso trabalho na vertente da campinagem, que é essa figura do maioral real. Para os menos entendidos, quem é um maioral real, quais são as suas funções? Jorge, se me permite, eu pegava só um bocadinho aqui nas palavras do Sr. Faça favor. Rui Casqueiro e fazer também um agradecimento. Acho que isto é importante, as pessoas às vezes também não compreendem e não têm bem noção disto, mas quero também frisar aqui a colaboração de todos os funcionários da Câmara, não só das pessoas que montam as tronqueiras, mas dos motoristas, das pessoas responsáveis pelos motoristas, pelas pessoas que trabalham mais no terreno, sem também aquela vontade de eles quererem e o empenho, as coisas eram impossíveis, penso eu. E quero também dar aqui uma palavra de agradecimento, porque também têm sido incansáveis com a Pousada do Campino, estão sempre disponíveis para também nos ajudar daquilo que também nos propomos. Isso acho que queria também deixar isso frisado e acho que isso é importante porque temos que dar valor às pessoas quando as pessoas têm esse valor. Em relação àquilo que me diz o Campino, a figura do maioral real é o quê? O maioral real é a pessoa, neste caso são as pessoas, que temos dois, e queria explicar também porque é que a Zambuja tem dois, porque geralmente há um. E a figura do maioral real é a pessoa responsável, é a pessoa que lidera os campinos, é a pessoa que nos ajuda na ligação com os campinos. É a figura máxima das largadas, das provas, dos jogos dos cabrestos, são eles é que dão as ordens aos campinos, são eles que fazem alguns contactos com os campinos. Pronto, e essa imagem é uma imagem importante, é uma figura também importante, o maioral real, por isso é que há. Nós aqui em Zambuja temos dois, porque como sabe o Sr. António Fogueta é uma pessoa já de uma certa idade que não faz as passagens e as recolhas dos touros, mas é a pessoa responsável pelos curros, é a voz que dá a ordem nos curros. E assim como o Luís, que é a pessoa que dá a ordem nas ruas, portanto para as passagens como para as recolhas, é ele o responsável e é ele que diz quem é que vai à frente, quem é que vai atrás, quem é que vai buscar o touro, quem é que vai... É a pessoa que lidera, no fundo, nas ruas, por isso é que temos dois, são duas pessoas fantásticas, super responsáveis, com muito conhecimento e estamos satisfeitos. Têm cumprido com aquilo que nós também esperamos deles e tem sido fantástico trabalhar com eles e tem tido um empenho também fantástico. Muito bem, e com este conhecimento que aprofundamos sobre a figura do maioral real, que no caso de Zambuja são dois, e temos a continuidade com uma nova geração já assegurada, terminamos esta hora de conversa à volta de como se constrói a Feira de Maio de Zambuja, precisamente com o seu ingrediente mais apetitoso para mais visitantes, digamos assim, o touro, as esperas e as largadas. Para terminar mesmo, e agradecer naturalmente aos 4 oradores aqui desta conversa e convidava o Sr. Vice-Presidente a uma palavra final, lançando já um olhar para o futuro da Feira de Maio. Sim, é um acreditar, portanto, tudo leva a crer que, pelo menos é aquilo que as autoridades nos vão informando no dia-a-dia, que em setembro as coisas já estarão, portanto, na perspectiva dos meios de saúde, já estarão mais calmas.
Estando mais calmas, podemos começar já em setembro, portanto, a começar a pensar na Feira de Maio de 2022, e que com certeza que será um êxito, que a força que imprimimos, portanto, nestes 2 anos, ou que não imprimimos nestes 2 anos, em que tivemos, portanto, impedidos de a fazer, iremos centralizá-la na feira de 2022 e será uma feira, portanto, com certeza, com um sucesso estrondoso, que é isso que queremos, portanto, que é ir ao encontro daquilo que as pessoas mais anseiam ao longo do ano, que é a centenária e famosa Feira de Maio, que a todos nos orgulha e a todos nos enche de entusiasmo. Obrigado ao Vice-Presidente da Câmara Municipal de Zambuja, Silvino Lúcio, ao Vereador António José de Matos, Rui Casqueiro, a representação do Centro Hípico Lebreiro de Zambuja, Joaquim Campino, a representação da Associação Cultural Apoiada do Campino, e obrigado a si que esteve desse lado a acompanhar a nossa conversa e tem estado connosco ao longo destes dias na Feira de Maio TV, edição 2021 online, a Feira de Maio possível, mas ainda assim a feira mais castiça do Ribatejo.